Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Anselmo de Paula, eu sou médico urologista e cirurgião robótico e o objetivo do vídeo hoje é te explicar como funciona os primeiros 30 dias após uma prostatectomia radical robótica. No vídeo de hoje eu vou te explicar o que deve e o que não deve ser feito, o que pode ou não pode comer, quantidade de água, atividade física, exercício, retirada de sonda. São várias dúvidas que sempre aparecem no pós-operatório, são muito frequentes para todos os pacientes. Muitas vezes elas são passadas, elas são informadas para o paciente, mas no ambiente do hospital, o paciente está internado, ele acaba não absorvendo todo o conteúdo que é passado. Então o objetivo aqui é justamente para que você assista com calma depois que fizer a sua cirurgia, para tirar todas as dúvidas e conversar com o seu médico eventualmente também, se tudo te atende, o que pode e não pode ser feito. Então fica aqui comigo e acompanha o vídeo de hoje. E se você gosta dos meus conteúdos, se você tem me acompanhado aqui no YouTube, nas redes sociais, deixa seu like, curta o vídeo, me acompanhe, me siga aqui para acompanhar os demais vídeos. Então, pessoal, hoje eu vou explicar para vocês sobre como funciona o pós-operatório mais tardio de uma cirurgia de próstata, de uma prostatectomia radical. No caso, eu vou falar especificamente da cirurgia robótica. Como que funciona? Em geral, o paciente interna, vai para o hospital, faz a cirurgia. Em média, ele recebe alta no dia seguinte, após o procedimento cirúrgico, e muitas vezes, praticamente sempre com a sonda, ele vai para casa com a sonda. No dia da alta, o seu médico ele vai passar, te avaliar, vai te dar um monte de informação, mas muitas vezes você acaba ficando com algumas dúvidas depois da cirurgia do que deve e não deve ser feito. Então eu vou te passar algumas orientações básicas para você saber o que é recomendado e o que não é recomendado fazer após essa cirurgia. O primeiro tópico que eu queria deixar aqui em questão é em relação à hidratação. É muito importante que você se hidrate muito bem após a cirurgia. O ideal, o recomendável, é que seja ingerido pelo menos 2 litros, 2,5 litros de água. Isso pode ser intercalado eventualmente com suco natural, água de coco, mas evita bebidas gaseificadas, refrigerantes com alto teor de açúcar ou mesmo bebida alcoólica. Bebida alcoólica, por conta do álcool, tem o potencial de gerar uma desidratação. Então é recomendável que se evite a ingesta de bebida alcoólica pelo menos nos 30 dias após a cirurgia. Em relação à alimentação, o objetivo aqui é que você se alimente com alimentos mais leves, principalmente na primeira semana após a cirurgia. Então evite comidas com alto teor de gordura, né, porque isso vai te facilitar a digestão. Outra coisa que é muito frequente é que o intestino fique um pouco preso depois da cirurgia. Então dê preferência por alimentos mais laxativos. Por exemplo, pode fazer ingestão de laranja, consumindo junto com bagaço, ameixa, mamão, frutas que liberam mais o intestino, vão te ajudar a eliminar mais rapidamente os flatos, os gases, e a evacuar mais rapidamente após a cirurgia. Evite também alimentos que tenham potencial de causar muitos gases, por exemplo, repolho, feijão, muitos doces. Isso daí pode também estufar a barriga, produzir mais gases e atrapalhar na sua recuperação. Uma outra coisa importante é que você evite o consumo de cafeína, seja no próprio café, que muita gente gosta, ou bebidas que contêm cafeína, como energéticos ou refrigerantes de cola. O objetivo de evitar a cafeína é que ela é muito irritativa para o músculo da bexiga. Então, depois que você retirar sua sonda, ela tem uma tendência natural em perder a urina nesse momento. Então, se você faz uso de cafeína, essa cafeína vai irritar a sua bexiga e você vai acentuar essas perdas urinárias. Terceiro ponto para a gente discutir é em relação ao exercício físico. Nos primeiros 7 dias depois da cirurgia, o ideal é que você fique em repouso. Mas o repouso aqui não é um repouso absoluto, é um repouso relativo. O que quer dizer isso? Você não precisa ficar deitado na cama 24 horas, acamado sem andar. Não precisa e não deve fazer isso. É preciso que você se movimente. Faça pequenas caminhadas dentro de casa mesmo, para até melhorar a circulação do sangue nas pernas e evitar uma eventual trombose nas pernas ou um acúmulo de água nos pulmões. Então, pequenas caminhadas estão sim bem indicadas nesse período. Em relação a escadas, é até possível subir e descer pequenos lances de escada, pequenos andares, só não fazer de forma exagerada. Após a primeira semana, já está liberado fazer algumas caminhadas maiores em algum parque ou em volta do quarteirão da sua casa, tá? E depois de 15 dias, eu já costumo até liberar meus pacientes para dirigirem, né? Distâncias curtas e tudo, não tem grandes problemas não. Exercício físico mais intenso, seja uma academia ou uma corrida, algo mais intenso,
o ideal é que se espere entre 30 e 40 dias. O paciente já esteja com uma cicatrização mais adequada, com menos dores, e aí sim pode retomar essa atividade física diária de forma, claro, gradual. Lembre-se que você ficou no mínimo aí 30, 40 dias parado. Então você precisa fazer uma volta gradual do exercício físico. Em relação à sonda, a sonda ela deve ser mantida aí por no mínimo entre 5 e 7 dias depois da cirurgia, vai depender de cada cirurgia, de cada cirurgião, e você vai retirar essa sonda assim que você voltar na primeira consulta com o seu médico. Lembre-se de, no dia dessa consulta, levar uma fralda, porque é muito comum, depois que a sonda é retirada, que o paciente tenha alguns escapes de urina nesse pós-operatório. Então, leve uma fralda para você voltar tranquilo para casa, sem constrangimentos. No dia da consulta, o seu médico também vai te orientar o exercício para começar a recuperar a continência urinária, a capacidade de segurar a urina. Na própria consulta, essas orientações serão passadas. Em relação à parte sexual, lembre-se que é muito comum uma queda de desempenho sexual, uma impotência sexual depois da cirurgia. E essa recuperação ela acontece de forma lenta e gradual no pós-operatório. Então, o seu médico também vai te passar toda a reabilitação peniana que precisa ser feita, medicamentos, bomba de ereção peniana, enfim, todo o tratamento de reabilitação pós-operatório será passado para você na primeira consulta também após a cirurgia. Lembrando que após a cirurgia de retirada da próstata e das vesículas seminais, você continua tendo orgasmo, que é o prazer máximo durante o ato sexual, mas não vai ter mais a ejaculação, o líquido saindo, porque o líquido é justamente produzido pela próstata e pelas vesículas seminais. O ideal é que se aguarde em torno de 30 a 40 dias para retomar a atividade sexual. Lembre-se que depois da retirada da próstata é feita uma costura, uma anastomose que a gente chama, entre a bexiga e o canal da urina. E é preciso um tempo para que ocorra uma cicatrização. Então não é indicado, caso você já esteja tendo ereções de forma mais precoce, iniciar essa atividade sexual antes de 30 a 40 dias depois da cirurgia. Outra coisa importante de lembrar, que o seu médico também vai reforçar, é que às vezes no início das relações pode ocorrer alguns escapes de urina durante a relação. Então existem algumas medidas também que são tomadas para poder minimizar esse problema. Em relação ao curativo, é importante que seja feita uma higienização adequada na região dos cortes, das incisões abdominais, e que fique bem seco para poder ter uma cicatrização adequada. A maioria dos pacientes, os pontos são pontos absorvíveis, não é necessário retirar desses pontos depois. E por último, gostaria de frisar com vocês o que é normal acontecer depois da cirurgia e o que não é normal, que seriam alguns sinais de alarme. Começando pelo que é normal, é muito comum que o paciente ele sinta algum desconforto na barriga e mesmo na região dos cortes nos primeiros dias depois da cirurgia. Isso é absolutamente comum e é em decorrência do processo cirúrgico em si. Outra coisa que é muito comum é um desconforto na região perineal, que é aquela região entre a bolsa escrotal, o saco e o ânus, e é em decorrência da sonda. Lembre-se que você vai estar usando uma sonda e ela causa um desconforto principalmente em posição sentada. Outra coisa que é bastante comum acontecer é o intestino ficar preso. Uns 2 ou 3 dias de intestino preso é muito comum de acontecer também, não precisa ficar tão preocupado caso isso aconteça com você. E uma última coisa que é muito comum de acontecer é algum escape de urina ao redor da sonda, entre o pênis e a sonda, principalmente quando você fizer mais força para evacuar, por exemplo. Então pode ter algum escape urinário ali em decorrência do aumento de pressão na barriga, isso também é totalmente normal. Agora, o que não é normal acontecer, e caso aconteça, é um sinal de alarme, você deve comunicar de imediato com o seu médico. Uma dor muito forte na barriga ou na região dos cortes, que não melhore com repouso, ou não melhore com alguma medicação para dor, é um sinal de alarme e é indicativo de você conversar com o seu médico. Caso aconteça um sangramento de grande quantidade, seja pela própria sonda ou pela região dos cortes, é importante que você comunique com o seu médico também. E caso você venha ter febre, que é uma temperatura maior que 38 graus, também comunique com o seu médico, pode ser um sinal de infecção. Não tendo dito isso, eu te desejo uma boa recuperação da cirurgia, que você possa ter uma recuperação breve e fique bem, curado do seu problema, do seu câncer de próstata. Um abraço.